Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek. E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem oferecimento de Vitrine das Cores, Atacadão dos Óculos, América Tech e Romanel. No nosso bate-papo de hoje, vamos ter uma convidada super especial, a doutora Carol Cabral, mestre em Direito, especialista em Direito da Criança e do Adolescente. Vamos conversar sobre o Maio Laranja, o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutora, antes da gente ir para o comercial, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. A América Tech é uma empresa especializada em assistência de multimarcas. Oferecemos os serviços de conserto de iPhone, troca de telas, baterias, reparações de placas do seu aparelho e fazemos atualizações e transferências de dados e formatações de todos os aparelhos, além de vendas de iPhone, acessório para o seu celular. Aqui você vai encontrar América Tech, aqui no Shopping, primeiro piso, loja 2047. Nós vamos agora para nosso intervalo comercial e já voltamos com a nossa entrevista com a doutora Carol Cabral. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Fala pessoal, tudo bom? Luan América Tech. Pessoal, estamos por aqui mais uma vez para mostrar o nosso produto aqui da América Tech, tá? Você que quer comprar o seu iPhone, o seu primeiro iPhone, o seu segundo, o seu terceiro, quer fazer seu upgrade, vem na América Tech, tá? A gente parcela em até 18 vezes no cartão de crédito, tá? Todos os nossos aparelhos a gente trabalha com lacrado e seminovo. A gente tem a opção que você procura aqui na loja. Se você trouxer o seu aparelho, a gente pega ele de entrada e você sai com o aparelho zero, tá? As nossas formas de pagamento, a gente trabalha à vista e parcelado no cartão de crédito até 18 vezes, tá? Então você vem aqui, escolhe a melhor parcela para você fazer o pagamento do seu iPhone e você sai de iPhone zero, tá? Vem para a América Tech. Atenção! No Atacadão dos Óculos, as promoções são o ano todo. Armações a partir de R$ 49,90 e óculos monofocal completo a partir de R$ 129,90. E agora, com o atendimento técnico mais especializado da cidade, temos armações exclusivas ATD e lentes de primeira qualidade. Melhor custo-benefício, cobrimos qualquer orçamento. Laboratório e estacionamento próprio em 3 endereços para melhor lhe atender. Atacadão dos Óculos. Super Sexta Atacadão. Arroz brilhante 5 quilos, R$ 28,90. Leite Nilza 1 litro, R$ 5,75. Café Vovó Pureza, 250 gramas, R$ 7,99. Atacadão, seu parceirão. Voltamos ao nosso bloco comercial e agora vamos iniciar nossa entrevista aqui com a doutora Carol Cabral. Doutora, seja bem-vinda ao Pod Lei. O prazer é todo meu estar com vocês, né? É uma honra estar aqui presente, tenho acompanhado o sucesso do Pod Lei e sou uma entusiasta. Estou aqui sempre que precisar, tá bom? Olha só, Mirley, a doutora Carol foi minha professora, uma maravilhosa professora, me ensinou muito, inclusive desse assunto que vamos discutir hoje. Exato. Carol também é secretária adjunta,
né, geral da UAB, faz um trabalho excelente lá junto à gestão da UAB. Muito obrigada, tá, por vir aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Janaína, eu li o currículo da doutora e aí, tipo assim, deu 2 páginas praticamente. Olha já. aí. Eu digo assim, pronto, eu vou ser Eu acho que eu exagerei. Não é tudo isso. Imagina, assim, é isso e muito mais. Gente, a mulher é poderosa, isso é bom. Doutora, vamos começar. O porquê? O que é maio laranja? Então, É tantas cores, né? tanta coisa, né? No mês de maio representa tantas coisas. Maio roxo, né? Representa também o mês das mães, o mês das noivas, né? É o meu mês também, então eu sou apaixonada pelo mês de maio. Mês das noivas. Isso. Beto Oliveira, tu ouviu? Mês das noivas, tá? Então, e assim, na verdade, ele tem esse posicionamento exatamente em função de um ocorrido, infelizmente, trágico, né? De abuso sexual, né? De violência física contra uma menina que tinha apenas, à época, 8 anos de idade, né? Lá no Espírito Santo, a Araceli, e ela foi assassinada no dia 18 de maio de 1973. Antes disso, ela sofreu violência física, maus tratos, ela foi drogada, foi abusada sexualmente. Então, foi um crime que chocou o Brasil e o mundo. E 20 anos depois, nós, assim, hoje já 30 anos, né, se passaram, 40 anos se passaram e nós ainda continuamos com várias indagações sobre aquele crime. E em razão desse falecimento, no dia 18 de maio, né, ficou reconhecido aí como uma data alusiva ao combate ao abuso, à violência física contra crianças e adolescentes. E o mês de maio, exatamente por ter ocorrido nessa data 18 de maio. O que vale lembrar é que o mês de maio e a cor laranja, ela vem em função exatamente de uma flor, que é muito comum nos desenhos da infância, que é a gérbera, e também pela fragilidade que essa flor, de certa forma, representa, dá uma conotação às crianças e aos adolescentes. E aí foi escolhido o mês de maio, na cor laranja, em razão desse símbolo que representaria ali a fragilidade, a vulnerabilidade das crianças e adolescentes. Doutora, olha só, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E como que ele aborda essa violência contra as crianças e adolescentes? Então, nós passamos muito tempo, na verdade, assim, a legislação, tanto brasileira quanto mundial, ela é marcada por um desprezo total para os direitos da criança e adolescente, né? Na época de 1973, quando ocorreu esse assassinato, inclusive, no máximo aquelas pessoas que foram investigadas, elas fizeram ali vamos dizer assim, foram repreendidas de acordo com o Código Penal. Não se pensava em crianças e adolescentes como a gente pensa hoje, né? A partir de 90, a partir da Constituição Federal de 88, em trabalhos específicos, e nem se pensava em uma proteção integral diferenciada, porque criança e adolescente, para a legislação anterior ao ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente, era apenas objeto de direito e não sujeito de direito. E o que quer dizer ser objeto de direito ou sujeito de direito? Quando a pessoa é apenas objeto de direito, em algumas situações específicas os direitos são protegidos. E aí o que se pensava? Não, vamos trabalhar aqui de uma forma tímida apenas para quando se tratar de crianças e adolescentes que, por acaso, são autores de crime. A época eles falavam em ato infracional, falava-se em crime mesmo, né? Ou crianças e adolescentes que são abandonadas, ou crianças e adolescentes que são órfãos, ou seja, situações específicas. Na Constituição Federal de 88, isso acompanhando, obviamente, as decisões mundiais, né, Organizações das Nações Unidas, Carta para a Criança, é que se pensou exatamente dentro de uma Constituição cidadã, que é a que nós temos hoje, apesar de todos os defeitos, a gente sabe que é uma Constituição muito rígida, e principalmente uma Constituição que veio atender aos anseios daquela época, e aqueles anseios de motivação social, principalmente, e de garantia desses direitos fundamentais. A partir de 88, artigo 227, passou-se a tratar a criança e adolescente num sistema de proteção integral. A partir dali, nós tivemos a Lei 8.069, o nosso ECA, de 1990, que trata também crianças e adolescentes de proteção como sujeitos de direito, baseados no princípio da proteção integral. Então, aquelas crianças e adolescentes antes tratadas apenas como objeto de direito e que, se por um acaso viesse a sofrer abuso, violência física, qualquer tipo de maus trato, seja lá por quem fosse, era apenas, de certa forma, tratada dentro de uma legislação comum e não uma legislação de proteção integral. Então, hoje, lá nessa Lei 8.069 de 90, nós temos aquele dever, e já a Constituição Federal diz isso, o poder dever de resguardar todos os direitos fundamentais dessas crianças, inclusive
contra a violência física, o abuso sexual ou qualquer tipo de autoritarismo exacerbado, né? Aquele que extrapola, por exemplo, os deveres de guarda de um responsável, dos pais ou de qualquer pessoa que, de certa forma, tem a tutela das crianças e adolescentes. Então, nós tivemos um marco revolucionário a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Doutora, esse crime, né, que combinou com essa lei, 1973, dá mais ou menos aí 51 anos. Exato. 51 anos. Já se passaram todo esse tempo. Só para você ter uma noção, a evolução, né? Isso. A evolução dos juristas, né, que implementaram essa lei. Só que lá, percebe-se que os acusados tiveram 5 anos. Foi. 5 anos, gente. Apenas. 5 anos de prisão. Em 1991, os 3 foram absolvidos, mesmo que foram denunciados, mas em 91 eles foram absolvidos. Por tudo isso, sequestro, estupro, droga, então tudo isso com uma criança de 8 anos, né, que a mãe esperava. Ela pegou o ônibus, um trajeto de casa, foi sequestrada, a mãe esperava essa criança em casa e ainda por cima desfigurada. Né? Então, em 18 de maio de 2000, se eu estiver enganado, a senhora me corrija. Em 18 de maio de 2000, a lei 9.970 ela foi implementada, que é a lei, né, do combate ao abuso sexual de criança e adolescente, correto? Exato, é isso mesmo. Apenas a partir dali, né, quer dizer, quase 30 anos depois, mais ou menos, né, 20 e poucos anos, é que se teve a lei implementada apenas nos anos 2000, e isso, lembrando, o Estatuto da Criança e Adolescente é de 90. O fato ocorreu em 73. Porém, em razão lá dos princípios que regem o direito penal, retroage a data do fato e ali se aplica a legislação do Código Penal para aquelas pessoas que foram acusadas daquele crime. E a gente observa também, de certa forma, aquela leniência, né, muito comum do sistema judiciário, até que eles fossem, né, vamos dizer, investigados, até que se terminasse a investigação, fossem denunciados e se oferecessem as respostas processuais adequadas, muito aconteceu. E aquela mãe, de certa forma, ela morreu toda vez que ela guardava uma resposta da sociedade, do Poder Judiciário, e não tinha. Até porque década de 70, família tradicional, exato, né? Então as pessoas eram mais tudo conservador. E eu até falo, inclusive eu falo isso em sala de aula também, que eu acho que a sociedade, assim, apesar de nós termos uma legislação de 1990 de proteção integral, eu ainda acho a sociedade muito preconceituosa com relação aos direitos da criança e adolescente. Por quê? Porque a gente vem de um histórico de total desprezo aos direitos da criança e adolescente. Quando nós tivemos uma legislação específica, vamos tratar apenas aquelas crianças que estão ali à margem da sociedade. Isso, vulnerável, e aí, isso, de certa forma, foi implementado pela nossa sociedade. Não, ECA. Não, a professora dá aula de ECA. Como assim? ECA só é para proteger aqueles menores infratores. Não, gente. A gente vai descobrir, evidentemente, direitos poderosíssimos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e que não serve apenas para crianças e adolescentes da religião A, B ou C, ou da classe social A, B ou C, ou que vive numa região A, B ou C. É uma legislação que, de certa forma, protege integralmente todo tipo de criança e adolescente. Isso serve para aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, né? Os nossos sobrinhos, os nossos primos, os nossos filhos. E isso é uma preparação para uma geração, gente. Não adianta você... Existe um pensador que diz assim, é melhor que a gente proteja as crianças e adolescentes e dê a elas, né, vamos dizer, mecanismo para o futuro do que consertar homens defeituosos. Com certeza. Né? Porque lá na frente nós vamos ter muito mais problemas. E talvez... vamos dizer, a função pedagógica dessa condenação dessas pessoas que fizeram isso com a Araceli, ela não foi respeitada pela sociedade. Se passaram-se muitos anos e a gente sabe que as pessoas esquecem, né? E sem contar que estimula acontecer um crime tão hediondo como esse, doutora, e não foi punidos. Então dá oportunidade para outros... E a sensação de impunibilidade que todo mundo vai dar. Vamos fazer criança e adolescente, objeto de direito... Vamos fazer. Isso aí fica a bel prazer. E a sociedade é muito preconceituosa ainda. Muito preconceituosa. Doutora, quem é considerado criança e adolescente? Quais são essas idades? Então, de um modo geral, né, para a sociedade mundial, a legislação internacional ela trata criança e adolescente na grande maioria dos países como a mesma pessoa. Toda pessoa que vai de 0 até os 18 anos incompletos.
Eu considero, inclusive, vamos dizer assim, um plus, uma marca positiva do nosso Estatuto da Criança quando ele faz essa definição e essa distinção cronológica entre crianças e adolescentes, né? O artigo 3º da Lei 8.069 diz que criança é toda pessoa que vai de 0 até os 12 anos de idade incompletos. E os adolescentes são aquelas pessoas que vão dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. Vale lembrar, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele resguarda direito tão somente de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade. Bem, dependendo da situação e desde que esteja expressamente previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, é possível que se alcance, por exemplo, pessoas até os 21 anos. Aquelas pessoas que de repente cometeram um ato infracional ali muito próximo aos 18 anos de idade e que, em razão de uma condenação, venha ser responsabilizado com a medida socioeducativa por até 3 anos, né? Então ela pode chegar até os 21 anos. A outra situação prevista em lei é, por exemplo, uma adoção que tem iniciado ainda quando aquele adolescente era muito próximo dos 18 anos e em razão do processo, né, específico, pode ter uma duração ali que pode, porventura, chegar até os 21 anos, né? As medidas também socioeducativas, a semi-internação, também é possível que se alcance isso. Mas, obviamente, a regra geral é essa. 0 a 12 incompleto, criança. De 12 completo até os 18 incompleto, adolescente. Doutora Janaína, eu não sei se a senhora percebe-se que tem muitas leis, cada dia que passa é uma nova lei, e continua. É o abuso, de vez em quando está na televisão, fulano foi preso por estupro de vulnerável. E isso também, principalmente aqui no nosso estado, se dá devido à cultura, principalmente no interior. É mesmo. Né? Infelizmente é uma encontra marca... adolescentes grávidas, É uma marca... né, saindo da sua infância, né, já carregando um filho. É muito uma marca triste. muito triste que a gente vê na nossa sociedade, especialmente dos estados menos desenvolvidos, onde há oportunidade para a educação, pobreza maior, o né? nível de pobreza maior, o nível de educação dos pais também é menor, quer dizer, esse acesso à educação mais dificultoso, e isso nos leva, infelizmente, a ter essa realidade bem triste, né? E assim, o que a gente vê na mídia também, na sociedade como um todo? A erotização de crianças e adolescentes, então crianças e adolescentes entrando cada vez mais nesse mundo, né, Sim, doutora, o papo tá bom, o tema tá ótimo, inclusive esse daí, porque já nós vamos continuar com isso aí, é bem interessante mesmo. Já estão dizendo assim, tá na hora do intervalo, então, doutora Janaína? Vamos para o nosso bloco comercial e já voltamos. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Fala pessoal, tudo bom? Luan America Tech. Pessoal, estamos por aqui mais uma vez para mostrar o nosso produto aqui da America Tech, tá? Você que quer comprar o seu iPhone, o seu primeiro iPhone, seu segundo, seu terceiro, quer fazer seu upgrade, vem na America Tech, tá? A gente parcela em até 18 vezes no cartão de crédito, tá? Todos os nossos aparelhos a gente trabalha com lacrado e seminovo. A gente tem a opção que você procura aqui na loja. Se você trouxer o seu aparelho, a gente pega ele de entrada e você sai com o aparelho zero, tá? A nossa forma de pagamento, a gente trabalha à vista e parcelado no cartão de crédito até 18 vezes, tá? Então você vem aqui, escolhe a melhor parcela para você fazer o pagamento do seu iPhone e você sai de iPhone zero, tá? Vem para America Tech. Atenção! No Atacadão dos Óculos, as promoções são o ano todo. Armações a partir de R$ 49,90 e óculos monofocal completo a partir de R$ 129,90. E agora, com o atendimento técnico mais especializado da cidade, temos armações exclusivas ATD e lentes de primeira qualidade. Melhor custo-benefício, cobrimos qualquer orçamento. Laboratório e estacionamento próprio em 3 endereços para melhor lhe atender. Atacadão dos Óculos.
Super Sexta Atacadão. Arroz brilhante 5 quilos, 28,90. Leite News a 1 litro, 5,75. Café Vovó Pureza, 250 gramas, 7,99. Atacadão, seu parceirão. Voltamos ao nosso bloco comercial e vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a doutora Carol, que estava num assunto bem interessante. Isso. Estava falando que, de certa forma, assim, o Estatuto da Criança e Adolescente ele foi criado numa determinada época. Crianças e adolescentes que tinham determinados acessos a informações, né? Era uma sociedade diferenciada, estava ali nascendo uma sociedade revolucionária, principalmente na área tecnológica. E hoje nós temos crianças e adolescentes que têm todo acesso à informação dentro de um toque. Em um toque elas descobrem tudo, né? Então, de certa forma, eu acho que há uma erotização da sociedade com relação a crianças e adolescentes. É claro que a gente não pode generalizar, gente. Nós temos que respeitar as tradições culturais. E é o que eu falo nas aulas também. Inclusive, eu fiz um artigo em razão desse assunto, de crianças indígenas, do quanto que a gente precisa relativizar direitos da criança e adolescente para as crianças indígenas ou de populações tradicionais outras, porque evidentemente nós temos que respeitar esse lado cultural, a própria Constituição Federal inclusive resguarda isso. Mas de uma forma geral a gente vê sim que crianças e adolescentes, em razão desse inúmero de informações a um toque, e também em função de algumas políticas midiáticas, elas têm acesso à informação ou de certa forma são levadas a uma erotização, vamos dizer, precocemente, infelizmente. E fora isso, né, pais inocentemente, sem nenhuma, vamos dizer assim, pretensão de realizar qualquer tipo de situação por sua própria vestimenta ou porque dança assim ou assado, muitas vezes. A bestialidade do homem é uma coisa sutil. A gente constantemente vê várias operações da polícia, né, atrás de pornografia infantil. As pessoas consomem muito isso ainda. Verdade, infelizmente é isso. E um dos maiores crimes praticados no Brasil e no mundo, né, ainda é o tráfico humano. E aí, de crianças, dentro desse, vamos dizer, desse geral, nós temos especificamente o tráfico de crianças e adolescentes. Doutora, quais são os direitos fundamentais garantidos pelo ECA? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, em razão do princípio da proteção integral, garante todos os direitos fundamentais que, de certa forma, seriam inerentes aos adultos, mas de uma forma especial à criança. Saúde, educação, cultura, acesso ao lazer, né? E mais, ele garante isso desde o nascituro, né? O Código Civil fala que são garantidos os direitos desde o nascituro, e o Estatuto da Criança e Adolescente diz que nós temos que proteger, inclusive, a mãe desde o momento que ela sabe que está grávida. Por quê? Porque ela precisa ter um acompanhamento, né? Médico hospitalar, um acompanhamento de saúde, não só saúde física, mas de saúde emocional, desde o momento que ela concebe uma criança. Isso é o objetivo de resguardar tão somente a mãe e mulher? Não. A criança e o adolescente ela precisa ser protegida desde ali, para que, de certa forma, o Estado receba essas futuras gerações cada vez mais saudáveis em todos os aspectos, né? E naquilo que não for possível, de certa forma, evitar uma doença genética, uma coisa que, de certa forma, possa atingir a saúde da criança em seus diversos aspectos, que o Estado se prepare para isso, né? Que minimize qualquer consequência e já passe a oferecer àquela criança e àquela mãe todos vamos dizer, os serviços necessários de saúde para que se possa ter uma vida com qualidade em ambas as situações. E o Estado, ele tem que lembrar que essas crianças serão a futura geração de todos nós, né? Inclusive isso é previsto na Constituição Federal, quer dizer... Então nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar, porque o que acontecia também na nossa sociedade patriarcal? Vamos ser bem realistas, né? O Código Civil de 1916, quer dizer, a gente teve ele em vigor até 2002, ainda temos resquícios dele até de 2002 para cá. Então a gente vivia numa sociedade patriarcal. Quem que mandava na família? Quem que ditava as regras? O pai. E vamos combinar, né? Assim, salvo raras exceções, geralmente é a mãe que conhece mais o filho, que sabe das debilidades, que sabe exatamente daquilo que ele está precisando, que acompanha na escola. Claro, existem algumas exceções que não deviam ser exceções, né? Hoje existe mais. Mas na sociedade patriarcal era o homem que ditava as regras. Não, nascia um filho ou nascia uma filha, eu que vou dizer se vai estudar, se não vai estudar,
se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai casar, se não vai casar, quer dizer, era um homem que determinava todas essas situações. E hoje, doutora, se observar, os homens estão fazendo mais o papel da mãe do que a própria mãe. Exato, graças a Deus a gente, de certa forma, tem visto uma paridade ali na exatamente, situação, a sociedade verdade. tem cobrado por isso, mas também em função do isso nosso é bom. direito, né? Sim. Vocês que são, a Janete é operadora do direito, a Miriam daqui a pouco também vai ser uma operadora e já é, como acadêmica a gente já tem meio que já vamos observando. avançando nesses assuntos. E o que acontece? Pais e mães, a partir da Constituição de 88, homem e mulher passa a ter a mesma igualdade de direitos, obviamente resguardada ali, né, as individualidades de cada um. Mas para efeitos de responsabilidade, para efeitos do Código Civil e para efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente, o que nós temos? Direitos compartilhados, né? Hoje o que prevalece na vara de família, no direito de família, é a guarda compartilhada. E, obviamente, a guarda compartilhada, eu sempre tenho um pezinho atrás com relação à guarda compartilhada, porque eu acho assim, que guarda compartilhada só funciona quando ambos os genitores ou ambos os responsáveis, eles têm acordo em tudo, para que não faça da criança e adolescente um retrocesso de direitos, né? Uma bola ali para se jogar, ou se aplique qualquer tipo de alienação parental, né? Isso é muito bom que seja observado. E aí os pais em si, eles têm que entender que eles vão preparar os filhos para o futuro e para cuidá-los, porque se eles vão ser o futuro do Brasil, o futuro da humanidade, a gente tem que pensar que nós vamos ser cuidados por eles. Então a gente tem que preparar cidadãos do bem, né? Os traumas para essas Exatamente. Doutora, então assim, as leis mudaram muito, né? A gente vê que tem, cada vez mais, tem melhorado. E hoje, quais são as medidas de proteção, né, previstas no Estatuto da Criança e Adolescente? Olha só. No Estatuto nós temos medidas de proteção e medidas socioeducativas. As medidas de proteção, que elas acabam acontecendo também na prática de um ato infracional, elas se aplicam geralmente a crianças e adolescentes de um caráter assim, essencialmente pedagógico, é para orientar, não é para punir. As medidas socioeducativas, e a mais grave delas, que é a internação, que muito se discute também dessa possibilidade, elas também são uma exceção. Por quê? Porque, de certa forma, você pega uma medida de proteção que também tem que ter um caráter pedagógico e você, de repente, quer cercear a liberdade por todo e qualquer motivo, e a legislação não fala isso. Então, qual que é a intenção do legislador no Estatuto da Criança e Adolescente e como deve ser a interpretação nossa dos operadores de direito? Gente, o melhor caminho é do fortalecimento de crianças e adolescentes de cunho pedagógico. Então, o que nós vamos ver lá no artigo 101, 102, 103, que fala das medidas de proteção? Vamos orientar, vamos fazer, a princípio, advertências para os responsáveis, vamos fazer um acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes e seus responsáveis, se for o caso. Vamos fazer um fortalecimento até, obviamente, dessas necessidades financeiras que essa família pode estar acontecendo. Vamos fazer um acompanhamento escolar dessas crianças e adolescentes. Vamos ver onde é que está o problema, né? Vamos tentar, vamos dizer, minimizar ou acabar com esse problema através do fortalecimento do núcleo familiar natural. Não digo aqui que é tão somente o núcleo familiar biológico, a gente sabe que às vezes responsáveis, né, que a gente chama de família extensa, elas têm também vamos dizer assim, um apoio, elas exercem um apoio fundamental, são peças fundamentais nesse critério. Então são várias as medidas de proteção, inclusive essas que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, os doutrinadores, a jurisprudência já entende que são medidas exemplificativas, ou seja, dentro do caso concreto, ali o juiz pode entender outras medidas de proteção que podem administrativamente ser aplicadas para crianças e adolescentes que eventualmente estão sofrendo, vamos dizer assim, alguma medida em razão de algum ato infracional praticado ou em razão da violação dos seus direitos. Então o artigo 98 fala assim, Estado, família, pais e até a própria criança e adolescente, uma vez que infringe direitos da criança e adolescente, vamos aplicar também as medidas de proteção. E são essas, né, de apoio familiar, de apoio educacional, de acompanhamento, de verificação de matrícula escolar, então tudo aquilo que vai fortalecer essa pessoa, né, essa criança e adolescente, que de certa forma tem essa garantia provida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor, explica pra gente, para os nossos espectadores, quando você identifica um abuso de uma criança, um adolescente, um vizinho, um parente, um amigo, como é que faz
faz? O que pode fazer para denunciar Então, isso? como eu falei, né, nós temos ainda uma sociedade muito reprimida e preconceituosa em relação a crianças e adolescentes. E a gente sofre também com medo, de certa forma, de sofrer alguma retaliação, porque a gente foi criado naquela história assim, não, a gente não vai se meter na família ali do fulano, exatamente. não. Mas, o que acontece no vizinho não é problema meu. Não é problema meu, mas a legislação né? A legislação ela veio exatamente para acabar com esse, vamos dizer assim, com esse preconceito ou com esse medo que a sociedade tem. Porque ela diz lá, desde o artigo 227 da Constituição Federal, não é só que está previsto no Estatuto, não. Gente, essa mulher é enciclopédia. É mesmo? Ela já falou todos os artigos. Ela diz assim, ó, conhecimento. todos, a família, o Estado, a sociedade, né? Cada indivíduo tem que proteger esses direitos da criança e adolescente. E uma vez que essas pessoas omitem essa informação ou que elas recuam para não denunciar, elas de certa forma estão fortalecendo o outro lado, o lado ruim, né? Basta que você se omita para que você de certa forma esteja sendo negligente naquilo que a Constituição e o Estatuto falam. Doutora, o tema é maravilhoso, a gente poderia passar aqui amanhã, passa muito rápido, mas para finalizar, gente, é o seguinte, pais, prestem atenção. Criança de 0 até 12 anos, incompleto, é criança. A criança, ela não manda em ti, é tu que manda nela. Então, presta atenção, cuida do teu filho, porque a responsabilidade é total tua. Vai fazer o quê? Ela vai ser responsabilizada. Diretamente. Então, a criança fez birra, não, é tu que manda, porque senão tem o ECA. Exato. Você vai responder nas áreas civil, área administrativa e na área penal também. Exatamente. Nós temos a responsabilidade de ir vigilando, né? Pais irresponsáveis têm o dever. Não é uma faculdade, né? Eu não coloquei uma criança ou um adolescente no mundo ou não me responsabilizei. Os outros criar. Exatamente. Né? Tem o dever. Porque senão ela vai ser responsabilizada diretamente. Isso aí, tranquilamente, a justiça aplica. Doutora Carol, muito obrigada. Foi muito importante esses esclarecimentos, né? Que os nossos espectadores agora estarão atentos a esses cuidados com as crianças e adolescentes. Muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos, meninas, tá bom? Obrigada. E vamos levar, né, esse conhecimento, vamos levar essa nossa voz de reivindicação para que a gente tenha aí crianças e adolescentes fortalecidos e livres, minimamente ou maximamente livre de todo tipo de maus tratos, de abuso, para que a gente fortaleça as nossas gerações, né? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, tá bom? A gente se vê novamente na próxima sexta-feira, lembrando que você pode seguir a gente pelos nossos canais, nosso canal no YouTube. Qual é, doutora? Rádio Calçadão AC e também no nosso Instagram Pode Ler. Aguardamos vocês na próxima semana. Tchau, obrigada.